Projeto 40 dias de reflexão sobre a vida. Dia 21. A lágrima. Não há lágrima que Deus não veja. Não há sorriso que lhe passe desapercebido. Ellen White. Estar na pós-graduação sempre foi um anseio antigo. Havia algo de bonito, quase nobre, em ouvir alguém dizer que estava cursando um mestrado. Soava como sinônimo de crescimento intelectual e talvez também financeiro. Após inúmeras tentativas, finalmente surgiu a oportunidade de fazer parte de um grupo seleto de estudantes que buscavam, por meio de teorias até então desconhecidas para mim, avançar os limites do estado da arte na ciência social aplicada, campo no qual eu já estava inserido desde 1998. O início do curso aconteceu no dia 5 de março de 2012. A euforia era evidente. A sala estava cheia de pessoas que eu conhecia apenas de nome e que agora ocupavam seus lugares como colegas de jornada. A sensação era de realização, de glória, de um sonho enfim alcançado. Mas junto com essa alegria também havia temor. As exigências que passariam a fazer parte do cotidiano eram inéditas para mim. Logo na aula inaugural foram explicadas as regras do jogo. A missão do aluno parecia simples: leitura, reflexão, desenvolvimento do pensamento, apresentação das ideias e, ao final, a elaboração de um relatório com reflexões mais profundas e inteligentes do que aquelas inicialmente produzidas. Entre as disciplinas do primeiro semestre, uma das obrigatórias abordava os fundamentos teóricos da ciência central do programa. O desenho da disciplina já indicava o nível de exigência. Seríamos divididos em duplas e nas 3 primeiras semanas teríamos aulas ministradas pelo professor responsável, que serviriam de modelo. A partir do 4º encontro, cada dupla, previamente escalada, deveria apresentar um seminário sobre um tema específico, enquanto outra dupla ficaria encarregada de fomentar o debate. Os demais colegas deveriam estudar o mesmo tema, participar ativamente da discussão e ainda elaborar 5 perguntas inteligentes e produzir uma resenha crítica de um artigo acadêmico relacionado. A princípio parecia algo factível. Porém, logo no primeiro encontro, percebemos que estávamos diante de um verdadeiro teatro de horrores. Nada do que era feito parecia satisfazer o professor. E essa não era a única disciplina com tal nível de exigência. Em meio aos egos acadêmicos, cada docente parecia exigir dedicação quase exclusiva à sua matéria, deixando os alunos perdidos, tentando absorver os conteúdos, lidar com pressões e evitar desagradar aos semideuses, pois qualquer deslize poderia resultar em retaliações. Aquilo que um dia foi sonho começava a se transformar em experiência de frustração e adoecimento emocional. O episódio mais marcante ocorreu no dia 27 de março de 2012. A tarefa era apresentar 5 perguntas inteligentes sobre o tema da aula seguinte. Com a ingenuidade de um novato, deixei para elaborá-las apenas na noite anterior. Mas a inspiração não vinha. Diante do grau de exigência do professor, tudo que escrevia parecia banal. A madrugada foi de angústia, leituras incessantes, pensamentos embaralhados e uma sensação de pequenez nunca vivida. Lembro-me nitidamente daquele momento. Debruçado sobre um artigo científico, as lágrimas começaram a cair. Em uma súplica sincera, pedi ao Pai que se manifestasse de alguma forma. Uma das lágrimas caiu justamente sobre um trecho do artigo que falava sobre um conceito até então desconhecido para mim. E ali, como num lampejo, veio a inspiração. A pergunta surgiu completa em segundos. Esse pequeno milagre renovou minhas forças. E nas 3 horas seguintes, consegui elaborar as 5 perguntas solicitadas. Na aula, ao final das discussões, o professor recolheu as perguntas, entregávamos de forma anônima e fez sua triagem habitual. Ruins, razoáveis, boas e, por fim, a melhor do dia.
Para minha surpresa, a escolhida como ótima foi justamente aquela guiada pela lágrima da madrugada. Ele perguntou quem era o autor. Respondi timidamente. Ele me parabenizou, mas tentou suavizar o mérito, dizendo que a pergunta poderia ter sido mais bem formulada. Ainda assim, dentro de mim havia apenas gratidão. Gratidão por saber que Deus ouviu minha oração. Em meio às dificuldades que ainda viriam, eu sabia. Podia recorrer ao Criador, aquele que, mesmo atento às necessidades de mais de 7 bilhões de pessoas, a população mundial estimada em 2012, estava presente ali, naquele instante de desespero, atento à lágrima de um estudante aflito, por volta das 5 da manhã do dia 27 de março. Com muita emoção, trago as seguintes reflexões. Deus não ignora cansaço emocional. Ele enxerga exatamente quando suas forças acabam e entra em cena. Quando sentir que não consegue ir além, pare e ore. Deus responde mesmo em meio à exaustão. Sabedoria divina preenche onde a capacidade humana falha. Uma oração sincera pode abrir caminhos que horas de esforço não conseguem. Comece suas tarefas buscando sabedoria do alto. Ele é generoso em concedê-la. Nada passa despercebido aos olhos de Deus, nem lágrimas, nem frustrações, nem orações silenciosas. Lembre-se de experiências em que Deus cuidou de você em detalhes. Isso fortalece a fé. Hoje as lágrimas dão lugar para a alegria e com essa alegria oremos. Senhor, obrigado porque Tu és o Deus que vê as minhas lágrimas e acolhe o meu cansaço. Quando minha mente se confunde e minhas forças se esgotam, Tu és a minha sabedoria e meu socorro. Renova minha capacidade, acalma meu coração e guia meus pensamentos. Que eu nunca me esqueça de que Tu estás presente, mesmo nas madrugadas de angústia. Em nome de Jesus, amém. O presente texto faz parte do livro 40 Dias de Reflexão sobre a Vida. Para adquirir favor, seguir as orientações na descrição do vídeo.